Hi, how are you? Fine? Good, I'm fine too. In this lesson we're gonna learn count and non-count nouns, ou seja, substantivos contáveis e não contáveis. Existem substantivos que podemos contar, como por exemplo, a banana, 2 bananas, ok? Então, no singular eu botei a, porque a é artigo indefinido que significa uma, né? Uma banana. A banana, 2 bananas, plural form. Existem substantivos que não podemos contar. Milk, por exemplo. Apesar de em português você dizer, prepara 2 leites, um para o Pedro e outro para o Felipe. Apesar até de em português isso não ser certo, mas a gente fala, né? Em inglês não se fala assim. Milk não pode contar o substantivo. Então eu não uso nem a, nem one. E eu também não posso dizer 2 milks, como eu dei o exemplo em português, ok? Milk is a non-count noun. Para contar esses substantivos, nós temos que utilizar as embalagens ou as medidas para eles. Eu botei até contar entre aspas, né? Example, a box of milk, ainda usando milk, né, como exemplo. Então, eu não contei milk, eu contei a caixa, a box of milk. Aí eu pude usar o artigo indefinido a. 2 boxes of milk. Então, o milk continua no singular. O que eu botei no plural foi o boxes. 2 boxes of milk. Então, eu conto a embalagem, eu uso a preposição of, não posso esquecer dela, e aí eu ponho o substantivo não contável no singular, ok? 2 boxes of milk. A liter of milk, aí aqui eu já estou usando a medida, né? Só que em inglês eles usam muito a gallon, ok? A gallon of milk. Em português é que a gente usa essa medida de litros, né? A liter of milk. 2 liters of milk. O liters é que eu botei no plural, né? Não milk. Examples of count and non-count nouns. Então, na primeira coluna eu tenho count nouns. Crackers, noodles, bananas, apples, oranges, strawberries, mangoes, carrots, tomatoes, fishes, chickens, beans, nuts, eggs, candies, potato chips. E na segunda coluna eu tenho os não contáveis, non-count nouns. Bread, cereal, rice, pasta, broccoli, lettuce, fish, chicken, beef, pork, milk, yogurt, cheese, cream, butter, oil. Então, note que nos contáveis eu botei tudo propositalmente no plural. Agora, os não contáveis sempre tem que estar no singular, ok? Outra particularidade dessas colunas é que fish e chicken eu botei nas 2 colunas, tanto na coluna dos contáveis como não contáveis. Vamos ver por quê. Então, alguns substantivos, se a gente for comparar com português, fica estranho a contagem em inglês. Então, é melhor não pensar em português. É entender como que eles pensam os substantivos, para daí a gente usar ser contável ou não, tá? Tenta não comparar com português. O caso de fish e chicken, né? Eles têm as 2 opções, contável ou não. Por quê? Ele é não contável quando a gente fala da carne, do alimento. Mas se a gente está falando do animal vivo, a gente pode contar. Por exemplo, eu posso dizer, there are 3 fishes in the lake. Tem 3 peixes no lago. Eu posso contar isso, é o animal vivo, mas a carne, para alimentação, não. Candy.
Candy, cada escritor, cada autor diz que se ele é contável ou não. Então, há discussões sobre isso. Aí a dica, como é que você vai saber? Se o candy estiver no plural, é porque o autor considera ele como contável, que é o meu caso, né? Eu coloquei candies no plural, porque eu considero candy como contável. Não contamos bread, pão, né? Em português, a gente vai na padaria e pede, me dá 4 pãezinhos, né? Em inglês, isso não existe. Você vai contar a fatia de pão, você vai contar o roll of bread, né? A broa, né? Vamos dizer assim. Mas a palavra bread, propriamente dita, não é contável. Aí vem uma dica. Se o substantivo está no plural, não se preocupa, é contável, mesmo que em português não seja, que é o caso do potato chips. Potato chips em português a gente não conta, a gente não fala, me dá 2 batatas fritas. Não, a gente fala, me dá 2 porções de batata frita, né? E lá eles consideram potato chips como contável porque é uma palavra que já está no plural, né? Então, para eles é contável. Por isso que eu digo, não compara com português, tá? Conforme vocês forem lendo, utilizando os substantivos em inglês, vai tentando entender como que eles pensam e não compara com português, tá bom? Activity. Find ways to count 3 non-count nouns, tá? Então, você vai tentar encontrar 3 maneiras para contar 3 substantivos não contáveis, contar entre aspas, né? Example. Cereal. Cereal is a non-count noun. Então, como que eu vou contar? Como é que eu posso contar o cereal, o cereal? Pela embalagem ou pela medida. Eu optei a embalagem, né? 2 boxes of cereal. Então, o plural ficou nas caixas. 2 boxes. Eu não esqueci a preposição of e mantive o cereal no singular, ok? 2 boxes of cereal. Então, vocês vão escolher 3 substantivos não contáveis e aí tentar contar entre aspas esses substantivos, ok? Visit newmexico.com.br, que é o endereço do nosso curso completo, né? Don't forget to subscribe Eliana Ribeiro channel on YouTube and hire the online teacher to correct your activity, okay? So bye bye, see you later.